fazer uma pergunta direta. Achas bem que esteja a haver a demolição sem que haja uma solução nem sequer de médio e longo prazo, porque não há? Pelo menos Loures não parece estar a apresentar isso. Você é o homem mais informado que eu conheço. Mas não foi ver. Vá lá ao Talude e vá a alguns daqueles bairros de Loures, onde há construções muito recentes, como disse o Altino Moraes, de 1 mês e meio ou de 2 meses, e a questão que se colocou foi em relação a estas construções muito recentes, para evitar que aconteça aquilo que o Isaltino previu e que eu também já tinha previsto noutros círculos menos amplos do que este, que era um crescimento exponencial no número de barracas construídas. E as mesmas pessoas que fazem estes protestos e que assinam abaixo-assinados e fazem coisas, nunca mexeram uma palha para resolver estes problemas. São problemas seriíssimos. Eu não admito essa matéria. Em dezembro de 2024. Ou considerar, por exemplo, lições a mim e transformá-lo num bode expiatório. Ora, não é possível convencer os proprietários, isso é uma coisa sobre a qual eu não tenho a menor dúvida, e trabalhei 16 anos como autarca, não é possível convencer os proprietários a arrendarem aos preços que são possíveis de atingir pelas pessoas que precisam de casas. Porque, evidentemente, nós cometemos um ato de injustiça quando demos casas de habitação social, por exemplo, para as pessoas que viviam no Casal Ventoso, ou viviam nas Duas Mosgueiras, ou viviam na Corraleira. Os preços de arrendamento que nós proporcionámos às pessoas eram abaixo dos preços do mercado, mas muito abaixo dos preços do mercado. Eram preços sociais que não pagavam os custos da construção. Para já não falar da propriedade dos terrenos. Que a propriedade dos terrenos, felizmente, e nesse plano, como o Isaltino já sublinhou, a Câmara de Lisboa tem muitos terrenos e tem muitas propriedades. Eu nunca vendi nada enquanto fui autarca. Utilizei os terrenos e utilizei as propriedades em benefício público. Eu compreendo esta certa solidariedade entre autarcas, quer dizer, na verdade compreendo mal. Despejos sem dó nem piedade. Foi o que anunciou Ricardo Leão em dezembro de 2024. Eu tinha aqui a citação, fui buscá-la, despejos pode ser verificável. E é isso que está a acontecer. Mas não era para isso. Era um caso diferente, não era exatamente. a mesma coisa. Não era este caso, era o caso das... Era uma pessoa que vandalizou o bairro e tinha direito a uma casa pública. Onde fosse. Faria despejos sem dó nem piedade. E deixem-me dizer uma coisa. O que está aqui em causa não é uma política de habitação, é uma política do município a dizer assim: nós não queremos que as pessoas venham para aqui construir a sua solução, nós não queremos estes pobres. E pobres, na verdade. Porque estas pessoas não querem viver naquelas casas. Não querem. As pessoas, hoje, é melhor viver numa barraca, como ali está, do que numa tenda. E é melhor viver numa tenda, do que como eles estão a viver neste momento, consequência das demolições, do que viverem ao ar livre. E temos de perceber isso. Olha, Tiago, desculpe. Eu só queria pedir desculpa. Eu nessa matéria, com todo o respeito, não lhe quero dar lições. Mas também não as aceito, em termos de humanidade e sentido de humanidade. Eu fui direto, pela primeira vez tenho uma casa de banho, pela primeira vez tenho um quarto para deitar os meus filhos. Portanto, essas lições que vocês tentam dar ao Ricardo Leão, em nome da solidariedade, é treta. Com todo o respeito. O que é preciso é construir casas e exigir responsabilidade política a quem tem mandatos. O que o Ricardo Leão disse para o despejo sem dó nem piedade era em relação a pessoas que tinham possibilidade de pagar rendas, que eram rendas políticas, que eram rendas de 200 euros mensais e não as pagavam e as deixavam acumular. É completamente diferente do que se passou aqui. João Soares, vamos voltar aqui à mesa. Vamos voltar. Doutor Isaltino, o senhor há bocado dizia que a responsabilidade maior é do poder central, muito mais do que do poder autárquico. Arranjar botes expiatórios. Eu não pactuo com os botes expiatórios, com encontrar botes expiatórios. Vamos só voltar aqui à mesa. Então vá, vamos ver se o Ricardo Leão vem à SIC na terça-feira. Ele hoje não quis estar aqui presente. O senhor dizia que a responsabilidade maior é do poder central. Porquê é que não se tem construído habitação social? É preciso ou não? É daquelas matérias que exigia um pacto de regime? Sim, mas eu não posso deixar em claro o que se disse aqui. O que se disse aqui nesta mesa explica porque é que o problema existe e porque é que não há habitação pública. Porquê que é? Porque é uma questão ideológica que passa aqui nesta mesa. Claro o que disse o Tiago. Então, naturalmente, com certeza, quer dizer, o Tiago está-se marimbando na habitação pública. Na realidade, há aqui duas teses. Não, mas ele agora é que tem que... Eu trabalho em habitação pública há anos. Se me deixarem, eu explico. Às vezes, os trejeitos faciais à medida que o João Soares ia falando. Portanto, nós temos que ter algum poder de encaixe para ouvir a opinião dos outros. Certo. Ora bem, o que está aqui... Estamos aqui todos. Pronto, e o que está aqui... Há muitas ideias que eu quero deixar aqui. Vamos lá. Em primeiro lugar, vamos à questão de Loures. O que está a acontecer agora. Bom, o que está a acontecer agora, curiosamente, os que mais lágrimas choram são aqueles que normalmente nunca fizeram nada para resolver o problema da habitação. E que nos últimos 20 anos têm estado calados perante este fenómeno. Ora, e então agora, são os mesmos que são contra a habitação pública.
todos aqueles que dizem que não é com construção de mais casas que se resolve o problema da habitação, portanto, estamos a falar de uma visão, por um lado, liberal, que acham que o mercado resolve tudo. Por outro lado, de extrema-esquerda, que acham que a habitação pública pode-se fazer, mas ocupando as casas não ocupadas, reconstruindo prédios degradados ou construindo em solos urbanos. Doutor Isaltino, mas não é isso. Mas porquê é que não se constrói mais habitação pública? Porquê é que houve um interregno de quase de 20 anos em que ninguém fez? É aí que eu estou a chegar. Porque a habitação pública, vamos lá ver, vamos explicando a questão do Ricardo Leão. No estado de arte em que a coisa se encontra, tudo tem solução. E no estado em que a coisa se encontra, o Ricardo Leão na minha opinião, só tem uma solução. Até porque não está a ser compreendido, digamos assim, na sua atitude de impedir o crescimento e o aparecimento de novas barracas. Portanto, ele tem que confinar aquele bairro. Isto é, não pode permitir mais nenhuma construção. E em relação às que estão lá, obviamente ele tem que apresentar um programa de realojamento daquelas famílias, que vai demorar 4 ou 5 anos. É um programa que ele tem que apresentar ao Governo e o Governo tem que assumir as suas responsabilidades e dizer, daqui a 4 ou 5 anos nós temos casas para realojar estas famílias. Mas esse realojamento não se pode sobrepor às famílias que já estão à espera de casa. Certo. Portanto, esta é a solução e a lista deve ser gigantesca. Confinar o bairro, não me interrompa, por favor. Eu nem falei. Ora, não me interrompa. Tenha paciência. Eu nem falei. Tenha paciência, não me interrompa. Eu não falei. Interromper e contra jeitos. Ora, bem, então é assim. Não, já tenho agora tenho que expressar o meu pensamento. Não tem facto nenhum. Está a falar, não tem você facto está a falar. Eu discordo totalmente daquilo que o arquiteto Tiago aqui disse, porque representa uma corrente que não quer habitação pública e quer continuar. Choram lágrimas de crocodilo e querem as pessoas a viver na miséria. Eu tenho soluções para as famílias. E quando alguém diz que as casas novas, não é preciso casas novas, devem ser ocupadas as casas vagas, bom, nós vivemos num Estado de Direito. É curioso, quando falam de casas desocupadas, que digam como é que elas se ocupam. Porque se forem ocupadas, ou se forem expropriadas pelo Estado, vem o Tribunal e vem dizer o valor destas casas é X. E é 3 vezes mais Saltino, do que mas o próprio Estado tem muitos edifícios que estão completamente desocupados. Não me desvio do tema. Mas isto não é desviar, porque é que o Estado não trata de alojar pessoas nesses edifícios? Tudo bem, a solução não é só uma. O Estado tem casas, tem prédios, muito bem, disponibilizá-los também. Claro. Mas o problema é que não chega, porque repare, é moralmente inaceitável que haja casas vagas, foi aqui dito. Muito bem, como é que se vão ocupar essas casas que estão vagas? Como é que se vão ocupar? Como é que se pagam aos proprietários? Como é que se disponibilizam para arrendar a quem precisa? Pode haver incentivos para serem postos no mercado. Por outro lado, eu pergunto, não aprendemos nada com o passado. Como é que se resolveu o problema nos anos 90? Com o PER. Porquê é que apareceu o PER? Porque era preciso acabar com as barracas. Ora bem, o que é que aconteceu depois dessa altura? Entre 90 e 2008, a média de construções de casas por ano eram de 100 mil por ano. Entre 2011 e 2021, sabem qual foi a média? 2 mil. 2 mil por ano. Ora, por exemplo, em Oeiras construíam-se uma média de 400 a 600 casas por ano. Entre 2000 e 2021, uma média de 90 casas por ano. Portanto, esta ideia de que o mercado resolve é mentira. Não vale a pena. A ideia de que ocupando as casas que estão vagas resolve o problema é mentira, porque não é possível. Mas então foi cometido um crime público em Portugal, em que se parou com a construção da habitação social e agora tem as pessoas a construir barracas. Naturalmente que houve desleixo, houve negligência da parte dos sucessivos governos. Repare, nós temos 2% de habitação pública em Portugal. E é curioso que ninguém fala nisto. Nós temos 2% de habitação pública em Portugal. A Espanha tem 10%. Os países do centro da Europa têm 35%. Os nórdicos têm 45%. A Áustria tem 65%. Portanto, nós fizemos duas coisas. Se me deixarem terminar este pensamento, não preciso mais nada. Duas coisas. Primeiro, é preciso habitação pública, nós temos que nos equiparar à média dos países europeus. Quando se fala em salários, não é os salários que vão resolver o problema. Porque as razões que fundamentam o aumento do preço das casas não tem a ver com isso. Uma boa prioridade para o primeiro Conselho de Ministros deste Governo, em vez de ser a lei da nacionalidade, se calhar podia ter sido exatamente isso. Era muito mais importante isto. Construir habitação pública para resolver os problemas das famílias carenciadas que precisam de renda apoiada. Quem tem rendimentos inferiores, por exemplo, a 1.200 euros per capita. Resolver o problema da habitação pública, renda acessível para famílias com rendimentos abaixo dos 1.600 euros per capita. E depois, colocar casas no mercado, através da disponibilidade. Só isso é que pode fazer. Não é baixar os preços. Os preços das casas que estão a ser construídas não vão baixar. Pelo contrário, nos próximos anos, vamos ter nos próximos 5 anos, as casas vão aumentar uma média de 20% ao ano, 20%, vão duplicar de preço nos próximos 5 anos. Doutor Isaltino, deixe-me perguntar uma coisa ao Tiago, então. Mas tens de passar a perguntar à Joana uma coisa. É só um minuto. Sim, ora bem, tem que ser rápido. Tem que ser rápido. A disponibilidade do solo, a disponibilidade... Não é que o Tiago... É que foi aqui dito coisas que não é verdade. É que não foram ditas coisas, mas que é a minha posição, que não são verdade. Eu não interrompi, você está a me interromper. Quer dizer, tenha paciência. Ao menos ouçam quem já fez
casas. Você não fez nenhuma. Eu já fiz milhares delas. Eu já fiz milhares de casas. Engana-se. Ora bem, quero continuar a fazer milhares de casas. Eu quero continuar a fazer milhares de casas. Mas para isso, tenho que transformar solo rústico em solo urbano. Para quê? Para construir casas de renda apoiada, renda acessível e fazer outra coisa. Colocar terreno no mercado para promotores imobiliários a 100 euros ao metro quadrado, para eles poderem construir e poder vender a 2.000 euros ao metro quadrado. E eu, nessa altura, casas que hoje são vendidas a 300 mil euros... Deixa-me só perguntar antes de passar.